Agora nós vamos para o ponto 3 da primeira lição da revista da Casa da Bênção, da ICB, e o ponto 3 é blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso mesmo, Cá. Hoje nós estamos aqui também com o Fábio para nos ajudar, auxiliar aqui nessa lição, nesse ponto da blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu já vou começar, Fábio, falando do versículo que está em Marcos 3:29. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Aqui ele traz na nossa revista uma reflexão fundamental e até desafiadora, porque nós precisamos de fato pensar e questionar o posicionamento, inclusive dentro da própria igreja. Então, nós vamos conversar agora um pouquinho sobre isso. Certo. O escritor, né, da revista, ele vai dizer já com esse versículo que esse texto é o que geralmente os líderes, pode ser líder de jovens, um pastor, um presbítero, qualquer tipo de líder de uma igreja, ele vai usar esse versículo para intimidar as pessoas que têm um conhecimento melhor, até espiritual, que observam as atitudes de cada um desses líderes, e quando vai questionar, eles vêm dizer que eles estão blasfemando contra o Espírito Santo, dizendo que aquilo que ele está questionando, a atitude daquele líder é errado, e trazendo um peso, né, na consciência desse participante do corpo de Cristo, né, o cristão. Aquela frase, né? Como você ousa questionar o homem de Deus, né? Exatamente. Se escondendo atrás disso, dentro de uma mentira, né? E é interessante a gente observar que existem dois extremos, sempre. Então tem um extremo dos líderes que trazem essa pressão nas costas dos seus liderados sobre a blasfêmia do Espírito Santo. Ele fica falando, você está em pecado, você está blasfemando contra o Espírito Santo, isso é errado, você está questionando minha autoridade. E existe o extremo de igrejas, e existe igrejas que relativizam, né, isto, dizendo que não há um pecado contra o Espírito Santo e não há um pecado de condenação eterna. Eles não ousam dizer que Cristo estava errado em dizer que tem. Eles não têm tanta ousadia para isso, mas eles ensinam que Deus, ele é tão amoroso que não existe um pecado que não vai permitir que a gente possa estar junto com ele na eternidade. Seguindo o gancho que você está falando, a revista traz uma pergunta também, né, aqui no final do ponto 3. Mas será que repreender emocionalismos e revelações falsas constituem blasfêmia contra o Espírito Santo? Não, jamais, até porque se fosse Paulo, nas cartas que ele escreve sobre os dons espirituais, ele não iria dizer para a gente pedir, né, dons como até mesmo o discernimento do Espírito. Então, quando eu estou sentado no culto e eu vejo alguém pregando, eu tenho que discernir de que Espírito aquela pessoa está falando. Se realmente é de Deus, se realmente não é. Então, acontecem coisas que as pessoas falam sim em nome de Deus, e a gente pode falar até das guerras, né? Se a gente voltar no passado, as guerras que a igreja fez em nome de Deus, questionar, será que aquilo realmente era do Espírito de Deus ou não? E não tem como falar que as guerras, né, que a igreja fez em nome de Cristo, em nome de Deus, foram guiadas pelo Espírito. Deus não espera que a igreja faça guerra e diz que é em nome dele. Então, pessoas, sim, elas devem estudar, devem pedir o discernimento do Espírito Santo, e isso não é emoção dela. Isso não é uma falta de inteligência, isso é ser cristão. É pegar a palavra e questionar realmente se aquilo que o cara está fazendo é de verdade. Certo? A gente tem que pensar que a guerra que Deus manda o povo de Israel entrar na terra prometida, Canaã, para conquistar aquelas terras, era algo que Deus tinha prometido para aquele povo. E se a gente voltar mais atrás, era algo que já era daquele povo. Abraão já esteve naquele lugar, aquele lugar já era dele, então ele estava realmente voltando para um lugar que ele já estava. Ponto. As guerras que a igreja ela cometeu dizendo que era em nome de Cristo, era algo totalmente diferente. E se você perceber que aquilo que era para a igreja fazer, que era pregar o evangelho, que era transformar vidas de pessoas, neste momento parou. Porque ela preferiu conquistar terra do que conquistar almas. E aí vieram as outras religiões e foram conquistando, entrando pela Ásia, entrando pela Europa, e aí o cristianismo foi perdendo o seu espaço porque não estava fazendo o seu papel, né, que foi guiado pelo Espírito. Sim. Então, a igreja, a instituição, abriu mão da sua principal missão, que era evangelizar, levar a palavra,
para naquele tempo conquistar terras. E é essa a crítica que o Fábio trouxe aqui para nós, para a gente poder refletir. O próximo ponto é o 3.1, entendendo o contexto de Mateus. E aí o Fábio vai trazer algumas reflexões para nós aqui também. Certo. A gente costuma dizer que sobre a blasfêmia, e existem outros pontos sobre a blasfêmia, além de somente falar, né, ou dizer que uma obra que um líder está fazendo e atribuir aquela obra a Satanás, né? A gente pode blasfemar contra o Espírito com obras, ações, ou omissões de algo que a gente faz. E para a gente falar sobre isso, nós devemos entender que quando Jesus fala isso para os fariseus, nós devemos entender o contexto. Lá em Mateus capítulo 12, né, que vai falar sobre esse texto a partir do versículo 31, que é exatamente quando ele fala sobre blasfemar contra o Espírito Santo, mas a gente tem que voltar um pouquinho antes, lá no versículo 22, quando começa realmente o texto, né, mais ou menos ali. Qual é a sua versão da Bíblia? É a King James. O texto diz assim: então trouxeram-lhe um possuído por um demônio, cego e mudo, e ele o curou, de tal modo que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão espantada dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este indivíduo não expulsa demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é desolado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus é chegado a vós. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem forte e furtar seus bens sem primeiro amarrá-lo, e então roubará a sua casa? Quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto eu vos digo, toda espécie de pecado é blasfêmia, se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E quem falar uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer a árvore má e o seu fruto mau, porque a árvore é conhecida por seu fruto. Ó gerações de víbora, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Bom, no início do texto, uns versículos antes, falaram que Jesus estava naquele local e os familiares dele foram buscar ele, né? Achando que ele estava tantando da cabeça. Vamos lá buscar esse cara porque ele está falando coisa e o povo vai matar ele. Cometendo loucuras, Cometendo loucura. E aí eles vão buscar Jesus. E aí começa essa relação do texto onde Jesus cura o cego. Nem cura, né? Ele expulsa o demônio e volta a enxergar, volta a ouvir, volta a falar. E ali a gente vê que há uma blasfêmia contra o filho, da própria família dele. E aí Jesus responde mais à frente, a blasfêmia contra o filho vai ser perdoado. Pode ser perdoado. Qualquer tipo de blasfêmia que você cometer pode ser perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não vai ser perdoada. Porque o que os fariseus estavam fazendo, ela não foi feita por ignorância. Isso a gente tem que entender. E Paulo fala isso em Atos, que o que ele cometeu no tempo da ignorância, por Deus foi perdoado. Pode ser perdoado por todos que um dia cometer alguma blasfêmia contra Jesus, contra Deus, vai ser perdoado. Só que eles não estavam em ignorância. Eles sabiam, eles conheciam. Os fariseus, em termos de conhecimento, do estudo da palavra, de buscar a Deus, do seu amor realmente por Deus, eles eram os melhores. E da promessa, né? Eles conheciam muito bem. Quando o povo aqui fala, esse daí não é o filho de Davi, porque lá em Isaías, se eu não me engano, capítulo 35, vai falar que quando ele viesse, ele curaria o surdo, o mudo, aquele iria ver
os paralíticos iriam levantar. Então eles sabiam que o filho de Davi ia fazer todas essas coisas. Os fariseus, mais ainda, a gente está falando que o povo viu isso, e o povo só ouvia da boca dos fariseus a palavra. Então os fariseus sabiam exatamente o que Jesus era. E depois, mais pra frente, quando Jesus é crucificado, vão dizer que levaram ele a ser crucificado por inveja. Então, e quando Jesus pega e fala de quem é o batismo, se é do céu, aquele batismo de João Batista, eles conversam entre si. Se a gente responder que é do céu, certamente ele está certo e a gente vai ter que concordar com ele. Então, por inveja daquilo que Jesus estava fazendo, até por ser Messias, mas não concordar, eles estavam blasfemando sobre a obra dele. Né? E sobre esse texto é exatamente isso. É trazer essa reflexão que é algo do momento. Então eu posso blasfemar com obra, eu posso blasfemar em ações, e aí a gente vai conversando durante, porque vai entrar, creio que vai entrar no texto aqui, na matéria, e vai falar um pouco sobre isso. Bom, ele fala: há muitos textos que ensinam ser possível alguém se afastar tanto de Deus que não encontre caminho para retornar. Você lê, Karine, 1 Timóteo 4:2? 1 Timóteo 4:2. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Certo. A gente pega os fariseus e podemos comparar eles com qualquer tipo de líder religioso no dia de hoje, porque tem. Essas pessoas, elas começam a entrar num modo que o coração deles começa a ficar tão duro e a cegueira tão escura diante deles, que eles começam a passar adiante esse conhecimento, até mesmo para convencer aqueles que estão sendo liderados por eles que a ideia que eles estão seguindo é exata. Então, além deles blasfemarem, porque eles precisam fazer isso para convencer alguém, porque as pessoas vão olhar para um líder e vai falar assim: ele não é tão obstinado a blasfemar contra o Espírito Santo a certo ponto. E quando ele fala com tanta convicção aquilo que ele está dizendo, é mais fácil dele convencer. Aí você pega o fariseu: não, ele está fazendo aquilo em nome de Beelzebu. Você olha pro fariseu e fala assim: pô, se o cara tá falando isso aí, tá certo, não é possível que ele teria coragem de falar isso. Então, um líder hoje em dia que abre a boca realmente para blasfemar, e existe, aqui ele tá dizendo, o escritor vai dizer mais pra frente, se eu não me engano, que é impossível um cristão blasfemar contra o Espírito Santo. Um cristão é impossível. Realmente é impossível. Mas não é impossível alguém que já foi cristão ou que está perdendo, né, essa essência de ser cristã, blasfemar contra o Espírito Santo. Sim, acontece. Com certeza. Terei pra gente? Hebreus 3:8. NAA na versão. Não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto. E Hebreus 6:4-6. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Certo. Então, uma pessoa que ela já foi cristã, é possível ela blasfemar contra o Espírito Santo. Ela entra num processo de iniquidade, por isso eu falo que também a ação é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai nos levar a entender que estamos pecando, é o Espírito Santo que vai nos levar a crer que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Então, quando a gente começa a pecar, e a gente entende que está pecando, e nós continuamos a pecar constantemente no mesmo ato, nós estamos todo dia crucificando Jesus Cristo por algo que nós já entendemos que é errado. Uhum. E aí, por fazer isso, nós estamos extinguindo o Espírito Santo em nossa vida. Extinguindo a obra do Espírito Santo na nossa vida, mostrando ao mundo que é uma obra inválida. Mostrando ao mundo que uma obra que é indiferente para mim, é indiferente para qualquer pessoa. E a pessoa de fora, eu não sei na sua Bíblia ou na minha que estava escrito, que é uma vergonha para quem tá olhando. Porque ela diz cristã e ela começa a cometer atos
envergonhem o Espírito Santo. Então, quando a gente fala sobre a gente escandalizar um irmão, né? Nós estamos escandalizando alguém de fora, mostrando, dizendo sobre o Espírito Santo que o Espírito Santo não tem poder. Tem palavras, somente com ação. Ei, gente, prestou atenção? Ó, atenção aqui. Olha que grave isso. Então, nós podemos já conhecer a palavra e pecar conhecendo a palavra e se manter no pecado, enquanto estamos sendo orientados pelo Espírito Santo a não se manter nesse pecado. Se você, a gente até falou em das nossas aulas anteriores, né? Se você fala com alguém que não te escuta, para que você vai continuar falando? E aí nisso que o Fábio trouxe. Então você extingue o Espírito Santo da sua vida, você retira, você nega, você abre mão desse selo, né, dessa marca maravilhosa que é o Espírito Santo, dessa pessoa que nos guia e nos direciona em todo o tempo. E precisa haver um temor no nosso coração, uma preocupação e um cuidado com essa pessoa do Espírito Santo, né? Em Mateus 12, 26 diz assim: se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? Certo. Aí Jesus ele traz algo para eles refletir, porque eles estão questionando Jesus sobre o Espírito Santo, né? Tá dizendo que é mentira aquela obra. E Jesus fala assim, não é possível que eu estaria guerreando contra meu próprio time. Ele fala, como que se eu estou fazendo por nome de Beelzebul vai mandar um filho dele embora, alguém que está trabalhando para ele embora assim, somente para alegrar vocês? Não é dessa forma. E aí, a gente observa que os religiosos, aqui está escrito, os religiosos rejeitavam tanto a Jesus que ultrapassaram os limites do bom senso. Todo mundo que vai blasfemar contra o Espírito Santo, eles estão ultrapassando um limite. Se você pesquisar os maiores ateus que a gente conhece na atualidade, eles não têm coragem. Eles não têm essa astúcia, essa vontade de blasfemar contra o Espírito Santo. Só que você vê religiosos fazendo isso daí. Um bom exemplo eu conheço um homem, ele era pastor, e as circunstâncias da vida foi fazendo com ele se afastasse. Logo ele entrou para uma religião africana, e depois ele virou satanista, e depois ele também abandonou isso daí, ele está em algo talvez pior ou não. E, ele blasfema contra o Espírito Santo, assim, como se fosse algo natural para ele. Não tem como ele voltar mais, porque ele passou de uma linha que o Espírito Santo não consegue mais convencer ele do pecado. Não que o Espírito Santo não consegue, mas ele não permite. O coração dele foi bloqueado. Está cauterizado, né? Não tem como o Espírito Santo adentrar ali e fazer isso. E os fariseus daquela época, a mesma coisa. Eles atravessaram a linha do bom senso. Talvez, eu acho que tinha fariseus ali que quando ouviu isso, falaram assim, você tá doido falar um negócio desse daí. E entre eles mesmo falaram assim, pronto, o que a gente deixou um cara desse falar? Porque de certeza que nem todo fariseu pensava junto. Igual a ele. Você vê, Nicodemos não pensava igual esses fariseus. Mas atravessaram uma linha assim que não dava para voltar. E aqui a gente consegue ver que o quanto que é tão incrível estar na presença de Deus, participar do seu povo, da comunhão em Cristo, né? Que tudo isso, na palavra de Deus diz, né? Que o cristão ele vai pregando e que as obras acompanham, né? Eu não lembro agora o endereço, como a Karine falou na aula anterior, que o pastor Carlos fala. Mas olha só, em Mateus 11, do 2 ao 5, diz assim: quando João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Então Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, olha só o que Jesus destaca, né, para os discípulos ali de João. Olha as obras, olha as coisas incríveis que estão acontecendo, que estava dito na palavra que aconteceria, como o Fábio também já falou.
Então, quando nós conhecemos a Deus e nós vemos tudo que Ele faz em nós e ao nosso redor, eu não consigo imaginar. É muito difícil de imaginar abandonar tudo isso, se afastar de tudo isso e dizer que isso não existe. O nosso coração, ele pode ter alguma dúvida, mas a palavra também já diz, o coração é enganoso. Então, se a gente mantém uma constância na palavra de Deus, na oração, na comunhão com os irmãos, a gente vai vendo coisas tão maravilhosas, até mesmo em momentos simples, que não dá, eu não consigo de fato conceber. Negar o Senhor, né? Para quem está no meio, ou esteve no meio, ele conhece as obras de Jesus. Se não foi com ele, ele viu acontecer. Eu posso dizer que, tipo, dos milagres que as pessoas acham grandes, do cara levantar, uma pessoa ver, eu nunca presenciei. Mas igual Jó, só de ouvir falar, eu acredito, né? Sim, Só sim. de ver que pessoas presenciaram, eu acredito. Ou de pequenas coisas que acontecem na minha vida, eu acredito nas obras que Jesus fez. Então, como aqui mesmo fala, faziam parte das credenciais messiânicas de Jesus, ele curar, ele fazer alguém ver, expulsar demônio, mandar nos demônios, você vai sair daqui, você vai para lá. Ele fazia parte, porque ele tem autoridade. E sim, os fariseus sabiam disso. Sim, os religiosos hoje sabem dessas coisas, mas mesmo assim eles usam para ou enfraquecer o povo, né, sendo muito Não tem o controle. muito legais, falar não existe isso, ou eles usam realmente para manter o controle ou para tirar alguém da igreja, porque também tem isso, a pessoa não me obedece, ela simplesmente vai dar um jeito da pessoa sair da igreja porque não obedece à autoridade dela, não segue aquilo que ela entende como certo. Então foi nesse contexto que Jesus falou sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é atribuir a obra do Espírito Santo a Satanás. Bom, aí o escritor fala: hoje um cristão nunca blasfemará contra o Espírito Santo, pois Jesus disse: porque não há ninguém que faça milagres em meu nome e logo a seguir passa a falar mal de mim. Marcos 9:39. Porque o Espírito Santo, ele testifica no homem que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o caminho. Paulo acrescenta: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12:3. Então, o Espírito Santo ele vai fazer essa ligação entre o homem e Jesus Cristo. Jesus fala que ele iria embora, ele ia mandar o Consolador, que ia fazer a gente lembrar de tudo que ele fez, né? Então, muitas vezes, quando nós estamos evangelizando e nós não estamos com a Bíblia na mão, nós lembramos de textos, nós lembramos de testemunhos, nós lembramos das passagens que Jesus fez, porque é o Espírito Santo que faz isso. As pessoas são convencidas a entregar a vida a Jesus, não é porque elas aceitam a Cristo como Senhor, eu aceitei, mas é porque o Espírito Santo convenceu que ela é pecadora, que ela é imunda, que ela estava na perdição e que ela precisa, né, de Jesus. Então o Espírito Santo ela faz essa ligação. Para poder haver um arrependimento, tem que haver primeiro uma consciência de pecado. Então, se eu não tenho consciência do quão sujo, do lugar que eu vim, que eu não sou a boa, que eu não sou poderosa, que as coisas não acontecem porque eu quero, porque eu faço e aconteço, e por consequência, eu não preciso, porque se eu sou essa pessoa poderosa, eu não preciso de ninguém. Agora, se eu tenho consciência que eu sou pecadora, que eu não sou digna, que eu não mereço, que o Senhor Jesus veio, fez um sacrifício, que eu também ajudei, né, para que ele estivesse lá e ele pagou aquele preço por mim, aí sim eu consigo entender, conceber e receber o Senhor Jesus enquanto Senhor e Salvador, né? Então deixar o Senhor Jesus direcionar, pegar o volante da nossa vida. Porque muitas vezes a gente quer só a salvação, né? Mas não quer a parte do senhorio. Então isso que o Fábio falou é muito importante. E é através do Espírito Santo que tudo isso acontece. Ele mostra para nós, é ele que vai e faz aquele filminho, tem aquela voz que fala para nós, olha, filho, filha, isso aí tá errado. Isso não agrada a Deus. Isso entristece meu coração. Faz por outro lado, faz por outro caminho. Ou até uma direção, né? A gente teve vezes de falar, nossa, Deus, com vontade de comer uma pizza. E alguém ia lá e comprava uma pizza e eu tava lá comendo.
Mas também já teve vezes falar, Deus, eu não sei que decisão que eu tomo agora. Eu não sei o que eu faço. Pra onde que eu vou? Porque se eu for pra cá, eu só conseguia ver prejuízos. E o Senhor foi e me levou pelo caminho que era o melhor, assim, mas que na hora eu não conseguia ver. E outras situações, quando eu tinha um grande sonho, quando eu desisti, em que sentido? Descansar. Quando eu parei de tentar fazer as coisas pela minha força, de tentar brigar e de levar as coisas adiante e tal, quando eu falei, Deus, se o Senhor quiser que eu seja, que aconteça isso na minha vida, esse milagre, esse testemunho, esse sonho, é o Senhor que vai fazer. Então pronto, chega de ansiedade, tá proibido a partir de agora. Gente, na mesma semana, aquilo que era meu sonho aconteceu. Então é isso, o Espírito Santo que direciona a gente nessa jornada. Certo. E pra gente começar, antes de falar o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, é importante dizer que existem pessoas que elas... eu já caí nisso, de achar que eu blasfemei contra o Espírito Santo. E muitas vezes nossa mente nos engana, e pessoas muitas vezes nos enganam por algum ato que a gente fez. E é exatamente porque eu sou uma pessoa que eu olho muito pro culto, eu olho muito pro louvor, eu sempre estou olhando, porque eu gosto de observar e eu acabo pensando, será que aquilo realmente é de Deus que aquela pessoa está fazendo ou não? Eu já cheguei a levantar de um culto e ir embora, porque o que o cara estava fazendo era vender algo, não pregar a palavra de Deus. E aí eu voltei na minha cabeça que eu blasfemei contra o Espírito Santo, porque eu não tinha esse conhecimento ainda que ter os olhos abertos no mundo espiritual e saber se aquilo é de Deus ou não é pecado. É certo. Então, se você acha que você blasfemou contra o Espírito Santo, é importante você entender que essa dúvida colocada, ela mostra que você se importa com as coisas de Deus, se importa com a palavra. Então, quando você se importa sobre ter blasfemado ou não, quer dizer que você não blasfemou. É um indício, né, Uma de que ele pessoa existe. que blasfema contra o Espírito Santo, ela não liga. Ela falou por ela e tá falado e pronto, acabou. Por isso que é um pecado eterno. Ela já passou dessa linha e ela tanto faz. Ela foi obstinada a fazer aquilo e acabou. Eu e você, que acreditamos muitas vezes que pecamos ou blasfemamos contra o Espírito Santo, o Espírito ainda está trabalhando em nós. Talvez você esteja caminhando para isso. E ele tá, faz a curva aí, que senão você vai muito longe. Você está entrando num processo de iniquidade. Então volta um pouquinho, porque eu tô precisando de você mais perto de mim. Senão você vai sair e aí não tem como te salvar. Não tem como eu pegar e continuar com você. Então, se você pensa em ter blasfemado e você vai ver esse vídeo porque você pesquisou, alguém te mandou e você quer ver sobre blasfêmia do Espírito Santo, entenda, se você está pesquisando, se você acha que você blasfemou, é porque o Espírito Santo é porque você liga, é porque o Espírito Santo está dizendo, você não blasfemou ainda, você ainda não caiu, mas se conserta, porque pode acontecer. Ainda dá para retornar, né? Você ainda não pegou uma estrada sem volta. Exato. Agora, no item 3.2, nós temos o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, para entender isso, nós vamos compreender toda uma linha histórica, né, que a gente consegue entender na palavra o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. O Fábio já falou um pouquinho, né, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, mas agora nós vamos focar nesse tema. E aí vale ressaltar o que está escrito em Marcos 11, 30 ao 31, que o Fábio também já até citou aqui hoje. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá. Então, por que não acreditas nele? Aqui, os próprios fariseus, né, estão pensando, argumentando. E se a gente concordar, se a gente disser a verdade, a gente vai ter que assumir um compromisso. A gente vai estar assumindo um compromisso com aquilo que a gente não quer, que a gente quer parar, que a gente quer pausar. Porque ali, né, o Fábio falou da questão da inveja, né, mas ali é como se eles tivessem um palco e Jesus estivesse ocupando o lugar do palco que eles pensavam ser deles, mas que nunca foi. Eles ali atuariam como o amigo do noivo, né, que prepara o casamento, que prepara o espaço, que prepara o lugar para a vinda do Senhor. E eles estavam, não, na verdade, eles estavam ali querendo realmente o palco, ser as pessoas idolatradas, né? Ser as pessoas que estão no foco de tudo e não Deus. Ao contrário de João, que disse que eu diminua para que ele cresça, né? Ele entendeu que ele é o amigo do noivo e que ele só preparava o caminho.
Mas para responder o que é blasfêmia, né, contra o Espírito Santo, é sempre bom a gente mostrar o que não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu, nessa semana, né, de estudo, eu estive perguntando para as pessoas o que é. E uma delas me respondeu que acredita que o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo é não crer em Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Eu não concordo, muita gente não concorda, mas tem muita gente que concorda com isso. Até porque se você não crê em Jesus Cristo, você não é salvo, então é um pecado, né, eterno. Você vai para o inferno porque você não crê em Jesus Cristo. Só que se esse fosse o pecado de blasfêmia, Jesus não precisava ter falado para os fariseus sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque eles já não criam em Jesus. Então já iriam para o inferno, consequentemente, por não crer. Então, não crer em Jesus Cristo, ele é um pecado. Ele é um pecado de não estar entregando a sua vida de confiança a ele. É você continuar no seu pecado. É mais uma agregação para o seu pecado que você já está cometendo antes de você crer em Jesus Cristo. E tem gente que acredita nisso. E aí você peca por não entender melhor e muitas vezes falar absurdos, né, sobre o evangelho, sobre o que a gente está dizendo, ou fazer coisas erradas só porque você acredita que por crer em Jesus Cristo você já está salvo. E aí você cai num algo terrível, porque crer em Jesus Cristo não é o suficiente. O que acontece quando Jesus fala sobre blasfemar contra Deus é porque se você erra contra Deus, o Filho ele pode ser o seu advogado e te ajudar a se reconciliar com Deus. Quando você peca contra Jesus Cristo, o Espírito Santo ele é aquele que vai ser o seu advogado e vai levar você de volta para Cristo. Vai levar você para o caminho, a verdade e a vida. Só que quando você pega contra o Espírito Santo, não tem quem leva você para o Espírito Santo. Você entra num labirinto que você não consegue ir até ele de volta. E não é porque ele é ruim, mas é a pessoa que está aqui agora. Quando vocês já falaram sobre isso, mas quando a gente entende que o Espírito Santo é uma pessoa, que Jesus subiu, que ele não está aqui, né? Jesus não está aqui. Quando a gente fala, Jesus está presente, não, Jesus está lá no céu, preparando um lugar para enviar você. Esse aqui é o Espírito Santo. A gente entende que o Espírito Santo está aqui e nós começamos a tratar ele melhor. Não ter ele como alguém longe. Mas o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma atitude. A pessoa ela toma essa atitude de blasfemar contra o Espírito Santo. Foi algo tomado, algo decidido. Ela decidiu que ela não ia viver mais aquilo com Cristo. Ela escolheu aquilo. Quando eu falo Cristo, a gente observa nos fariseus que eles não queriam ter um relacionamento com Jesus. Eles recusaram a obra do Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos leva até Jesus Cristo. Então, é uma atitude escolhida. De recusar aquilo que você já viveu. Os fariseus já tinham vivido aquilo. Eles conheciam muito, eles faziam muito, eles estavam sempre presentes. Só que por recusar a obra do Espírito Santo em algum momento da vida deles, eles tomaram a atitude de se recolher, de não querer mais aquilo para a vida deles e blasfemar contra o Espírito Santo, contra a obra, né, do Espírito. Blasfemar contra o Espírito Santo é resistir ao Espírito, resistir àquilo que ele está fazendo. Às vezes o Espírito Santo quer trabalhar alguma coisa e eu não quero deixar ele fazer. São homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Lá em Atos, capítulo 7, versículo 51. Foi Estevão que disse esse texto. Eles estão resistindo àquilo que o Espírito Santo estava fazendo. Então, é sobre pregar o Evangelho, é sobre eu estar numa escola pregando a palavra e as pessoas resistir. Não é sobre eu querer forçar a pessoa a entender aquilo que eu estou pregando, mas é sobre a pessoa me impedir de fazer aquilo que Jesus mandou eu fazer. É sobre eu querer impedir aquilo que a pessoa está pregando no Evangelho na igreja e alguém querer impedir aquilo que ela está fazendo. A obra que o Espírito Santo mandou ela fazer. Você pregar sobre arrependimento de pecado e a pessoa impedir você de fazer porque ela quer pregar sobre prosperidade. Impedir que a pessoa seja salva, que essa é a obra que o Espírito Santo colocou na vida de muitas pessoas para fazer. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo é ofendê-lo com palavras. O que acontece da gente ofender? Eu nunca ofendi o Espírito Santo. Glória a Deus. Blasfêmia contra o Espírito Santo é o assunto. Mas eu já ofendi a Jesus Cristo. Antes de eu me converter, eu peguei e disse palavras agressivas para Jesus. E uma semana depois, como eu sempre falo, meus testemunhos
o Espírito Santo me buscou e me reconciliou, né, com Deus e com Jesus Cristo. Então, não que você possa fazer isso, mas você ainda tem uma oportunidade com o Espírito Santo de se reconciliar com Jesus. Já com o Espírito Santo, as palavras que você venha dizer contra ele, pode sim magoá-lo e fazer ele se afastar de você. E quando isso acontece, como eu disse, não tem quem faça você se arrepender daquilo. Porque se você afasta o Espírito Santo, que é aquele que faz você se arrepender, você não se arrepende contra aquilo que você fez contra ele. Então, ofender o Espírito Santo com palavras. Acontece de pessoas que não receberam o que elas queriam porque elas se sentiram magoadas porque não recebeu o poder que elas desejavam. A gente lembra... Frustradas na sua expectativa, né? Oi? Frustradas na sua expectativa. Exato. A gente observa em Atos, se eu não me engano, existia um homem, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele estava sempre atrás dos discípulos, dos apóstolos. E ele era um rapaz que ele, se eu não me engano, ele era da magia, alguma coisa assim. E ele... feiticeiro, né? Ele era feiticeiro. Ele se converteu. Só que ele ganhava dinheiro com aquilo. E quando ele se converteu, ele queria ser batizado no Espírito Santo para que ele pudesse continuar fazendo as coisas agora em nome de Deus. E os homens não quiseram, mandar ele calar a boca, não quiseram orar para ele ser batizado com o Espírito Santo, porque ele queria vender aquilo. Ele era um feiticeiro e provavelmente ele ficou magoado porque ele não recebeu aquilo que ele queria. Então eu creio que tem muitas pessoas hoje, na atualidade, que por não receber aquilo que quer do Espírito Santo para fazer as palhaçadas que fazem no palco, não é púlpito, para ganhar dinheiro, para enganar as pessoas, e muitas vezes o Espírito Santo ele não trabalha dessa forma. Ele não quer que isso aconteça, não quer que essas coisas sejam usadas em seu nome. E aí essa pessoa começa a ofender o Espírito Santo com esses nomes. E, dito de novo, geralmente são pessoas que estavam na igreja. Você não vai ver ateu fazendo isso, você não vai ver gente da macumba, de outras religiões fazendo isso daí. Geralmente é pessoas que estavam no corpo de Cristo. E aí eu volto de novo a dizer, essas coisas que estão na Bíblia é para quem é crente. Então, se nós estamos falando isso, é porque tem pessoas cristãs que estão ao ponto de blasfemar, ou tem pessoas cristãs que têm medo de fazer isso, e se você tem medo, glória a Deus, ore para que isso nunca aconteça na sua vida, mas entenda, isso vai acontecer geralmente pessoas que buscam poder. Tem um livro que eu emprestei para a Karine, que se chama Uma Igreja Chamada Tov. Tov em hebraico é bom, e ela começa a mostrar sobre os líderes religiosos que abusam de pessoas dentro da sua igreja. E geralmente é esses líderes abusadores que blasfemam contra o Espírito Santo em algum momento, porque eles tentam usar dessa influência do Espírito, e atribuir algo que alguém fez para tirar aquela pessoa debaixo dos seus domínios ao inimigo, a Satanás. E aí ele blasfema contra o Espírito Santo somente para manter aquela pessoa. Somente para isso. Ou blasfema com as suas atitudes. Eu estou fazendo isso porque o Espírito mandou eu fazer isso. É uma blasfema contra o Espírito Santo. Você, eu fiz tal coisa porque o Espírito mandou. Esses dias eu vi um vídeo de alguém que tinha abusado de uma menina dentro da igreja. Ele foi pedir perdão diante da igreja depois de 16 anos. Ele pediu de uma forma. Depois a menina subiu no púlpito e falou, não foi dessa forma que aconteceu. E ele estava lá falando em nome do Espírito, de Deus. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, falar em nome, as atitudes que a gente faz, elas são blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, atribuir às forças do mal aquilo que está sendo realizado pelo Espírito de Deus. Então, foi isso que os fariseus fez. Jesus estava curando, expulsando um demônio, curando um cara que era cego, que não via, que não falava. E eles falavam, não, isso aí que ele está fazendo é do Espírito de Beelzebul. Então, a gente vai ver pessoas, e aí que entra a gente ter o dom de discernimento espiritual, porque tem pessoas que usam do Espírito para curar as pessoas e a gente, se nós olharmos com os olhos ruins, nós vamos dizer que aquela pessoa está fazendo com a obra do inimigo. Eu não acho que Satanás vai curar alguém. Então não é. Só que existem situações que a pessoa ela fala em línguas, ou ela está rodopiando, e ali já não tem horas que não é o Espírito Santo. Ela está fazendo aquilo e
tem horas que a gente tem que parar as brincadeiras do inimigo de nos confundir e parar aquilo. Então, eu tenho um discernimento espiritual, eu vou lá e paro aquela brincadeira do inimigo e já era. E sim, o inimigo, eu creio que ele também tem poder para curar as pessoas, porque senão não tinha gente que iria para qualquer outra religião e não saiam de lá satisfeitas. Porque o inimigo, ele também dá. Ele tira 350 vezes mais do que ele deu para você. Ele vai fazer isso. Mas é porque no começo ele tá em campanha, né? Exatamente. Então, ali a campanha tá acontecendo, então vai te convencendo, mostrando espíritos que você pensa ser da sua família. Então, ele vai mostrando várias coisas que vai te enredando e te trazendo para perto para que você confie nele. E vá abrindo mão daquilo que é a espiritualidade em Deus, né? Que vai abrindo mão desse espaço do Espírito Santo para viver essas outras coisas. Bom, então se a gente peca contra o Espírito Santo, a criatura, né, que somos nós, ficamos sem a pessoa que nos intercede com Jesus Cristo. Então, esse é o pecado contra o Espírito Santo. Então, devemos entender qual é a missão do Espírito Santo, para que a gente não venha blasfemar contra ele. O Espírito Santo testemunha que Jesus é o Salvador dos homens através de seus seguidores. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. João 14, 26 ao 27. Exato. O papel do Espírito Santo é dar testemunho de Jesus Cristo. Então, ele vai testemunhar aquilo que Jesus fez. Ele vai testemunhar as escrituras, né, que Jesus deixou, influenciou os seus discípulos e apóstolos a escrever. Ele vai fazer a gente lembrar das obras de Jesus, lembrar das escrituras, vai fazer a gente pegar a palavra, né, e ler ela, vai nos fazer orar a Jesus Cristo. Esse é o papel do Espírito Santo, testemunhar a vontade de Cristo em nossa vida. E aí, quando a gente não entende isso, não entende este papel que ele está fazendo, não entende que separar o papel de Jesus e do Espírito Santo, nós blasfemamos contra ele, porque nós entendemos que o papel do Espírito de Deus é somente pairar sobre as águas. E atribuímos muitas vezes tudo isso que eu falei a outros espíritos. Eu vou lembrar da palavra, não é do Espírito Santo, é da minha pessoa. Eu lembro de um testemunho, não é do Espírito Santo, é de outra pessoa. Alguém foi curado, não foi o Espírito Santo que fez. E aí a gente vai tirando todas essas atribuições do Espírito Santo, entregando para mim, entregando para o inimigo e retirando a glória que é de Deus, né? Retirando a glória dele. Convencer sobre pecado, justiça e juízo, na página 10. Jesus explicou isso claramente. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então a gente vê o Espírito Santo ele trabalhando em 3 frentes. Primeiro no nosso passado, no nosso presente e no nosso futuro. Então ele nos convence do pecado, que são das coisas que a gente cometeu, das coisas que a gente vai cometer futuramente também. Ele de convencer, né? Porque a gente está se convertendo, então a gente tem que ser convencido que nós somos pecadores. Ele nos convence da justiça, que Jesus Cristo ele estava na cruz, morreu por mim e por cada um que está ouvindo, pela Karine e pela Stephanie, convencer que Jesus Cristo morreu realmente para nos salvar, para ser a expiação do meu pecado e do pecado de todos. E do juízo, que há um juízo sobre aquilo que eu fiz, né, que foi sanado em Cristo na cruz. Mostrar para todos, né, que é isso. Porque não haveria preço que nós pudéssemos pagar para equilibrar a balança em relação ao nosso pecado. Não existe isso, né? Então, o único que poderia pagar o preço da forma como pagou e com a validade como tem é só o Senhor Jesus, né? Totalmente livre de pecado, totalmente dedicado à vontade de Deus. Ao cumprir a missão de convencer o homem do pecado, da justiça de Deus e do juízo do Espírito Santo, fica impedido de levar o homem ao arrependimento, pelas circunstâncias criadas por ele mesmo. Então, quando o homem ele cria essa circunstância de blasfêmia, então, entenda,
o homem cristão, que era cristão, quando ele comete a blasfêmia contra o Espírito Santo, ele não consegue ser convencido do pecado. Ele não consegue ser convencido da justiça que Jesus na cruz fez por ele e nem do juízo que há de vir. Então, geralmente, o cara que peca contra o Espírito Santo, ele para até de crer que há um juízo sobre aquilo que ele está fazendo. Ele para de crer que Jesus morreu por ele na cruz e sobre o pecado que ele cometeu. Então, para ele não é errado mais. Aquilo já é certo. E é até uma vez eu contei uma história que um dia a mentira e a verdade foram entrar no rio para nadar. E as duas tirou as suas vestes. E a mentira, ela pegou e saiu primeiro e vestiu a roupa da verdade. E então a mentira, ela passa a ser vestida de verdade. E como a verdade não tinha como sair sem as roupas, pegou a roupa da mentira. E a verdade vira mentira. E é exatamente o que esses blasfemadores fazem. Eles criam uma mentira vestida de verdade. E aquilo que é verdade, eles transformam em mentira para o mundo. Então, os blasfemadores contra o Espírito, como eu disse, é uma atitude que eles tomam, eles escolheram aquilo, eles não escolhem isso só para a vida deles. Eles querem levar outras pessoas junto com eles. Então, geralmente, o cara que blasfema, ele quer levar o público que está ao redor. Então, quando o fariseu blasfema contra o Espírito Santo, na atitude que Jesus estava fazendo lá, ele fala para o povo, porque o povo fala, esse não é o filho de Davi? Aí o fariseu responde, não, ele está expulsando o demônio em nome de Beelzebu. Então, ele, além dele blasfemar, ele quer que todos aqueles acreditam naquilo que ele está dizendo. Uma mentira vestida de verdade. E é interessante até a gente pensar sobre isso que você está falando, da mentira e da verdade, é que o evangelho, ele é simples. Não é fácil, né? Não é algo fácil, mas é simples. E que todas essas histórias mirabolantes que as pessoas acabam inventando em busca de convencimento, em busca de, não, eu tenho que desvendar, eu vou descobrir uma coisa nova na Bíblia que ninguém nunca falou. Tudo isso é muito mais complexo, né? A mentira, ela é muito mais complexa. Ela é muito mais revestida de histórias e de milímetros e de pontos e vírgulas, né? E a palavra de Deus, ela é direta, ela é objetiva. É ou não é, né? Não existe em cima do muro. Então, a verdade, ela é simples, né? E ela é tão simples que essas pessoas que não entendem essa simplicidade vão lá e ficam buscando coisas complexas para engano, para convencimento dos outros. E monta isso de uma maneira tão estruturada que as pessoas que não leem por si mesmas a palavra de Deus, a Bíblia, caem. Fala, não, mas isso aqui é muito simples para ser verdade. Acho que aquilo ali faz mais sentido. Olha como aquela pessoa é eloquente, né? Olha como ela fala bonito. E acaba acreditando na mentira. E não vai na fonte. Eu e o Fábio, a gente tem um negócio, né? De que quando ele tá pregando, ele fala um versículo e a gente não lê, né? Aí eu vou lá e vejo pra ver se é aquilo mesmo. Daí a gente faz isso um com o outro também. Então, é importante que a gente faça isso, não só como uma zoeira, como uma brincadeira, mas é sério, né? É importante que a gente faça isso, que a gente teste aquilo que está sendo pregado, olhando na fonte, que é a palavra de Deus. Então, se o pregador, a pregadora, a pessoa que está ali levando a palavra, não leu a palavra na fonte, vai lá ver se é aquilo mesmo, né? É importante. Até pra gente não ser enganado, né? Exatamente. Eu já comentei com alguém que se eu pregar uma mentira na igreja e a pessoa não lê a Bíblia, ela cai, ela acredita. Então, é isso que acontece com quem blasfema o Espírito contra o Espírito Santo. Ele engana mesmo as pessoas. Ele quer que você acredita nele, ele quer levar você junto com ele. Sim. E você vai. E pra você ver como que é tão simples. E eu comentei que a revista ela é simples pra gente entender. Ela não é difícil. Eu acredito que o tema blasfêmia contra o Espírito Santo, o tema Espírito Santo, mesmo que a gente no mundo teológico não tenha muito material para falar do Espírito Santo, não tem mesmo, aqui ficou muito simples. E você vê que tem um versículo que fala assim, ó, isso não lhe será perdoado neste mundo nem no porvir. Está em Mateus 12:32. De tão simples que é, Jesus já disse, ó, você blasfemou, não tem perdão e pronto, acabou. Ele não dá muita conversa para isso. A gente vê que muitas vezes Jesus está falando de algo, ele fala, e depois ele traz uma parábola, depois ele vai explicar para os discípulos, depois aparece em outro lugar mais pra frente, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, ele falou uma vez e está falado, não tem mais o que questionar. Aí a gente vai ver nas cartas depois de Paulo, né, dos discípulos, falando
sobre extinguir o Espírito Santo, sobre a gente pisar no Filho de Deus, né, que é Jesus, blasfemar sobre o local santo, essas coisas, mas Jesus ele foi bem simples em dizer, ó, você blasfemou, já era, acabou. Então Jesus deixa isso claro, logo após o famoso texto de João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que muitas vezes as pessoas não leem para entender o processo da salvação. É o versículo 17 ao 21. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Quando o texto João 3:17 ao 21 diz isso, ele está mostrando para a gente que é o Espírito Santo que faz essa obra, intermédio, né, de Deus, a terceira pessoa que é o Espírito Santo, intermediando todas as nossas ações. Então, quando eu peco, faço alguma coisa errada, o Espírito Santo ele tenta nos convencer a trazer isso, a luz. Assim, uma coisa que eu aprendi é sobre confessar pecado. Você errou, você vai lá e você confessa. E eu não tenho problema nenhum de fazer isso daí. Eu aprendi isso e eu sei que isso é de verdade. Então, se eu faço alguma coisa errada, eu vou lá e confesso para pessoas que eu acho que são confiáveis e já era. Pessoas que não são influenciadas pelo Espírito Santo não fazem isso. Elas escondem o pecado dela e aí eu volto. Vira iniquidade. Virou iniquidade, você está entrando num processo de se distanciar de uma forma tão fácil de Deus, que em algum momento você vai blasfemar contra a obra de Deus, porque você vai falar, minha vida ela não mudou como a palavra disse que ia mudar. Eu não sou um cristão como disseram que eu ia ser. E aí você começa a olhar com outros olhos para as pessoas, né, da igreja e criticar porque você mudou de vida, você não é mais o cristão que você era, e você começa a criticar aqueles que estão melhores por causa do Espírito Santo e começar a falar que aquelas pessoas elas são hipócritas e começar a trazer adjetivos porque você deixou de ser uma pessoa influenciada pelo Espírito Santo. Você deixou, não deixou mais o Espírito Santo fazer a obra intermediada por Deus na sua vida. E aí, perdeu ele, você extinguiu o Espírito Santo da sua vida. Tá conectado com isso que o Fábio tá falando, o fruto do Espírito, né? Então, por exemplo, você pedir perdão por algo que você precisaria perdoar, por exemplo. É algo muito difícil de ser feito, mas só acontece através do Espírito Santo. Então, são coisas inimagináveis que a gente só consegue fazer através do Espírito. Por isso a importância, né, de considerar o Espírito, de tê-lo como pessoa, de estar ali com ele e entender que não existe uma má vontade de Deus para perdoar pecados. Que Deus não tá querendo, esse daí eu não vou perdoar, não. Não fui com a cara dele, não vou perdoar o pecado desse aí, não. Esse aí tá me desobedecendo, não sei o quê, não quero perdoar esse aí. Não existe isso, né? Se nós confessamos o Senhor como Salvador, se nós seguimos ali o Espírito Santo, nós ouvimos a sua voz, a sua direção, o Senhor quer que nós sejamos perdoados. Ele quer a salvação de todos. Ele quer que todos se acheguem. Ele quer que todos conheçam o seu amor, recebam o seu Espírito. Então não existe essa de que você sim, você não. O Senhor quer todos, né? Com certeza. A gente colocar algo errado que a gente fez, o Espírito Santo ele chega em Jesus Cristo e fala, Jesus, esse cara cometeu tal ato, mas eu comecei ele a se arrepender disso daí que ele fez. Tem como agregar ele novamente? Aí Jesus ele chega até Deus, Deus, Pai, né? Esse cara que pecou contra o Senhor. Eu morri por ele. Tem como você olhar para mim, deixar a transgressão dele de lado? E aí é o papel completo da gente entender o trabalho de cada pessoa, né, da Trindade. Sim.
Em 2 Pedro 3,9 diz assim: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E esse arrependimento, ele é o que abre o caminho para a gente retornar a Deus. Então, o problema é quando essa capacidade é perdida. Então, quem é que convence? Como o Fábio já falou, né, várias vezes aqui, a gente vai falar de novo só para reforçar. Quem é que convence? Quem é que nos traz a memória e faz com que nós sejamos verdadeiramente arrependidos do que aconteceu? É o Espírito Santo. Em João 16:8 diz assim: Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, Deus, Ele aceita, Ele perdoa e Ele se alegra muito quando a gente se arrepende. Pessoal, então agora nós vamos fazer um fechamento de tudo isso que nós vimos até esse momento. Lembrando, né, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele está à disposição para que a gente possa se comunicar com Ele em oração, Ele está ali para nos ajudar, para nos consolar. O Senhor Jesus disse que era importante que Ele fosse para que o Espírito Santo viesse. Então o Senhor Jesus, né, Ele deixa o Espírito Santo e o Espírito Santo é o que nos convence. Não tem como eu ir lá e praticar um sacrifício para convencer e para limpar o meu pecado. Eu preciso do Senhor Jesus. E isso é o que o Espírito Santo faz, essa convicção. Ele traz a convicção em nós. Nós também precisamos ter muito cuidado com o coração endurecido. Então lembra, pessoal, nosso versículo que é do tema para memorizar, que a Karine trouxe lá na primeira lição. 1 João 4:1. Mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nós precisamos ter o discernimento e nós temos o direito e o dever, enquanto cristãos, como todo cristão, de questionar e de avaliar se aquilo ali é de fato do Espírito. E como que eu vou saber se aquilo é de fato do Espírito? O Fábio trouxe já aqui também. Oração, leitura da Bíblia, relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. É Ele que traz essa convicção. Se eu não me disponibilizo a ouvir e a buscar, eu não vou saber, eu vou ser enganado, né? Ter discernimento de espírito mesmo. Entender que é o Espírito Santo que está falando. Quando você tem um amigo, você conhece a voz dele. Então, se o Espírito Santo gritar você de longe, você vai entender que é ele que está falando. Eu não estava aqui nos dois primeiros pontos, mas entender que o Espírito Santo ele é uma pessoa, e foi o que foi tratado aqui. Ele é uma pessoa que ele tem propriedades próprias, né, formas de agir e ações, que ele tem sentimento, que ele age conforme a sua disponibilidade também, conforme você deixa ele agir na sua vida. Entender isso vai fazer com que a gente tenha uma intimidade melhor com o Espírito. E aí, quando a gente entra na blasfêmia contra o Espírito Santo, né, e até mesmo o tema que é provando e não blasfemando, quando a gente tem intimidade, nós sabemos que aquilo que está sendo dito é verdade ou é mentira. Nós não vamos blasfemar contra ele porque nós conhecemos aquilo. E se nós tivermos dúvida daquilo que está sendo feito, nós não vamos falar nada. Né, o cristão sábio, se não me engano, está em Provérbios, é aquele que fica mais tempo quieto do que falando. Né? Ele vai entender aquilo que está... do que ele vai ter certeza daquilo que está falando se ele parar primeiro para pensar. Da minha parte, é isso. Eu acho que todo mundo que está assistindo e eu que estou participando, devemos entender que o Espírito Santo é sim alguém, um amigo, e que nós não devemos tratá-lo mal de forma alguma. Nem como menor. Nem como menor. Ele é Deus. Eu estava explicando isso para a Erika dentro do carro, é difícil explicar, mas ele é Deus e ele tem que ser tratado como Deus, tem que ser adorado como Deus. Bom, a gente tem que entender que o Espírito Santo ele está conosco, que Jesus ele está no céu, preparando um lugar para nós, e é o Espírito Santo que vai nos levar até lá. Eu vejo pessoas dizendo que tinham inveja dos discípulos que andaram 3 anos apenas com Jesus, mas eu creio que eles têm inveja de nós, porque nós estamos há mais de 2000 anos andando com o Espírito Santo, que nos dá poder, que permite que nós façamos coisas maiores do que Cristo fez, como ele disse que a gente faria, e é por intermédio do Espírito Santo que nós conseguimos fazer isso daí. Então, que a gente nunca venha cair na iniquidade
e nas falácias de líderes que vão nos levar a blasfemar, e que se a gente venha a ver alguma pessoa praticar isso daí, ou observar que alguém está indo para esse lado, que nós venhamos ajudar essa pessoa a não cair em blasfêmia, pois é um pecado que não há mais salvação, e para quem ama a Cristo, e não é sobre estar no céu ou estar na eternidade, mas ama e quer estar presente com Ele, não ter salvação é entender que no inferno Jesus não vai estar presente. Em 1 Coríntios 14, 29 diz assim: tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Então, compreendam toda essa lição. Nós estamos muito felizes, né, de ter finalizado e dessa compreensão que foi possível. Cada vez que a gente fala da palavra de Deus, a gente mergulha ainda mais, né? Então, lembre-se, né, que nós temos esse jeito e esse dever de conhecer a palavra e de testar e de provar aquilo ser de fato de Deus ou não. Então é isso, qualquer dúvida pode escrever aqui nos comentários. Nós estamos à disposição e até a próxima lição, que é sufocando o conselheiro. E aí, você tem sufocado o conselheiro? Até a próxima lição.